Vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito com antecedência nos meus endereços digitais. Para você, principalmente, que é um católico fervoroso, que gosta de saber das coisas anteriormente, e para os presidentes de celebrações da palavra eucarística, grupos de oração, né, tem reflexões, tem tudo aqui para, né, subsidiar o seu trabalho. Nós vamos aqui neste vídeo transmitir a liturgia referente ao dia 23 de março de 2026, segunda-feira, quinta semana da quaresma. Nesta segunda, o ano litúrgico é o ano todo, né? O ano litúrgico todo é o ano A, quando se dá mais ênfase, mais destaque, tem mais predominância, o Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou exibindo aqui com esse lenço no pescoço, e também com esse óculos, olha aqui, roxo, né? Então, é para simbolizar, para que vocês saibam a cor litúrgica. No rito temos a missa própria com o prefácio da quaresma e tem a comemoração facultativa. Por exemplo, o presidente da celebração pode optar por celebrar uma missa em memória de São Turíbio de Mogrovejo. São Turíbio de Mogrovejo, bispo e santo, né? E aí a cor é branca. Se o presidente da celebração optar, né, por essa memória, a cor é branca. Primeira leitura da profecia de Daniel, capítulo 13, versículos do 1º ao 9, 15 a 17, 19 a 30, 33 a 62. Bem, este é o mais longo. Tem o mais curto, que é Daniel 13, versículos do 41 a 62. Eu vou passar o mais curto, porque senão vai ficar muito longa essa imagem, né, esse vídeo, ok? Vamos lá, então, esse texto é muito importante. Naqueles dias, condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conhece as coisas escondidas e sabes tudo de antemão, antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenado a morrer, quando nada fiz que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele clamou em alta voz: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é esta que acabas de dizer? De pé no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados. Quando o Senhor ordena: tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me, à sombra de que árvore os viste abraçados? Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração.
Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós? Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, diz-me, debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu, debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou, também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assembleia pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas palavras de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, um falso julgamento, dois juízes, mentiram para condenar uma pessoa, e Daniel interveio e salvou essa pessoa. Graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial. O Salmo responsorial é o 22 na Bíblia Vulgata ou 23 na de Jerusalém. Versículos 1º, 3º A, 3º B ao 4º, 5º, 6º, refrão 4º A. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Repitamos! Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Repitamos! Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los.
Entretanto, os mestres da lei e os fariseus levaram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos saber uma explicação rápida sobre Daniel, capítulo 13, versículos do 41 ao 62, ou então o mais longo, né? Tem um texto mais longo, eu preferi o mais curto. Deus sempre age em favor das pessoas e cria meios para protegê-las. Na história de hoje, que está em Daniel, fica clara a importância de se manter fiel a Deus e não se deixar corromper pelos atos e pelas chantagens humanas. Segunda leitura. Aliás, segunda-feira não tem segunda leitura. Depois temos a leitura do Evangelho. Jesus mostra que sua prática e seu ensinamento estão centrados na misericórdia e no amor. Por isso, diante da sinceridade do coração, abertura para Deus e desejo de conversão, a salvação e o perdão divinos se manifestam, como aconteceu com a mulher surpreendida em adultério. O ensinamento de Jesus não elimina a lei, porém tem um diferencial. Ele se volta sempre às pessoas, vai em defesa da vida, e a lei somente vem em vista dos atos. É superada desta forma a mentalidade legalista, porque em Cristo é possível o diálogo com Deus. E Ele mesmo é a paz e a salvação. A sua mensagem centra-se na misericórdia sem limites, no amor universal. Precisamos sempre lembrar que Cristo falou para a mulher: vá, mas não peque mais. Temos mais uma reflexão do livro Palavra e Vida, sobre João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Nosso orgulho nos leva não só a acusar os outros, mas também a nos convencermos de que nós somos melhores que eles. Longe de perdoá-los, como é a doutrina de Jesus, somos de opinião que devem ser castigados. Ora, nós também erramos. E conforme as circunstâncias, seríamos capazes de praticar coisas piores. Se os pecadores devem ser eliminados, nós também. Quando somos, porém, apanhados em alguma falta, que alívio quando somos perdoados. Sejamos, pois, humildes e evitemos julgar as pessoas. Se as virmos errar, procuremos ajudar a se levantarem. No livro Dia a Dia com o Evangelho também tem uma explicação. Mal intencionados, escribas, que são os mestres da lei, e fariseus, são os puristas da lei e da religião, levam até Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Veem que Jesus tem demonstrado especial zelo pelos pecadores e querem testá-lo se estará a favor ou contra a lei que manda apedrejar mulheres nessa situação. O ato de Jesus rabiscar no chão pode significar uma pausa de reflexão, não para Jesus, mas para os acusadores pensarem nos próprios pecados. Como não foram espertos para captar que eles é que caíram na armadilha. Jesus pronuncia a sentença:
quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. Salva da morte, uma filha de Deus, e lhe dá condições de começar uma vida nova. Vai, não peque mais. Quanto aos acusadores, afastam-se desapontados com a certeza de que eram mais pecadores do que a mulher. Carentes de conversão, continuam no pecado. Vamos agora aos santos do dia, porque os santos se converteram, né? Muitos deles foram pecadores contumazes, mas depois se converteram. Santo do dia, 23 de março. Temos aqui São Turíbio de Mogrovejo. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, em 1594, Turíbio Afonso de Mogrovejo fazia sua terceira visita à diocesana e nessa oportunidade escreveu o relatório a Filipe II, rei da Espanha. Percorrera 15 mil quilômetros administrando a crisma a 60 mil fiéis. Olha, entre eles 3 santos, Rosa de Lima, Francisco Solano e Martim de Porres. A situação da América Latina hoje seria bem diferente se os seus sucessores e todos os cristãos tivessem nutrido os mesmos sentimentos e coerências daquele que foi chamado o apóstolo do Peru, e Novo Ambrósio, e que o Papa Bento XIV comparou a São Carlos Borromeu. Nasceu em 1538 de família nobre em Leão, na Espanha. Estudou em Valladolid, Salamanca e Santiago de Compostela. Licenciou-se em Direito. Em 1573 foi nomeado membro da Inquisição. O Papa Gregório XIII nomeou arcebispo de Lima, no Peru, que estendia a jurisdição por Cusco, Cartagena, Popayán, Assunção, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo e Arequipa, com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Chegou à América em 1581, ficou 25 anos exclusivamente ao serviço do povo de Deus, reuniu 10 sínodos diocesanos e organizou a igreja na América. O sínodo provincial em Lima, 1582, foi comparado ao Concílio de Trento. Amou e protegeu os índios e sua cultura. Então, uma história bastante interessante desse santo, né, do Peru. Tem uma história longa, né? Ele morreu enquanto o prior dos agostinianos cantava ao som de uma harpa o Salmo 116 e o 31. Fora nomeado arcebispo antes de ser padre. Dentro de um ano, recebeu todas as ordens. Foi canonizado em 1726. Santa do dia, 23 de março, é Santa Rebeca. Rebeca nasceu em 20 de junho de 1832 na cidade de Himalaia, no Líbano. Seu nome de batismo era Petra. Foi filha única, cujo pai se chamava Murad Saber. E a mãe, Rafka, Rebeca, Gemael, ou Gemael. Petra era muito apegada à sua mãe. Esta, porém, veio a falecer quando a filha tinha apenas 7 anos. Com a morte da esposa, seu pai empobreceu bastante. Quando Petra tinha 11 anos, foi enviada como servidora doméstica à casa de Assad al-Badav, em Damasco. Lá ela permaneceu por 4 anos. Por isso, Santa Rebeca passou a ser invocada como protetora das empregadas domésticas. Olha aí, uma santa para as empregadas, né, rezarem pedindo a intercessão. Aos 15 anos, Petra, então bonita, comunicativa e cristã fervorosa, voltou para a casa do pai e descobriu que seu pai tinha se casado de novo. Tal fato deixou-a confusa. Por isso buscou na oração descobrir qual era a vontade de Deus para a sua vida. Sentiu então em seu coração a grande vontade de se tornar religiosa e entregar sua vida totalmente a Jesus. Petra saiu de casa, contrariando seu pai e sua madrasta, e ingressou na congregação das Irmãs Filhas de Maria na cidade de Bificaia, como postulante em 1853. Portanto, ela foi ser uma religiosa e hoje é santa.
Acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.